Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frank. Hoje, dia 25 de janeiro de 2022, agora às 6h25 da manhã. Quer dizer que é uma alegria tê-los por aqui. Aqueles que já estão chegando, por gentileza, me avisem se tá tudo ok com a transmissão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rita. Bom dia, Yara. Muito bem, vamos lá. Vamos dar início aqui a mais um programa, mais um encontro com o Frankel, nosso querido Café com o Frank. Vai chamando o povo, vai mandando aviãozinho, vai avisando lá no grupo das amigas que o café começou, vai despertando a todos. Olha lá, o Gabriel logo cedo. O Gabriel já tá de pé, já tá atento. A Sassá, muito bem, Sassá. Bom dia, como está? Agora sim, né? Aprendi a falar de forma, né, precisa, de forma correta o vosso apelido. Meu amigo Dr. Álvaro Paiva, o Fernandão, grande Fernandão, coisa boa. Lá tá uma galera boa por aqui. Senhoras e senhores, então vamos lá, vamos dar início, vamos começar. Nós acordamos hoje com uma notícia triste, que nos faz pensar um bocado, uma notícia que coloca-nos, inevitavelmente, ao menos a mim coloca, num profundo movimento reflexivo, mas também num movimento oracional, né, de entrega desta alma, que foi a morte do nosso, né, queridíssimo professor Olavo de Carvalho, né, no dia em que celebramos a festa de São Paulo, festa de conversão de São Paulo de Tarso. Nós também meditamos e fazemos as nossas orações pelo professor Olavo de Carvalho, que foi responsável pela conversão de milhares, né, de pessoas, conversão direta e indiretamente pela conversão de, né, milhões de pessoas. Quer queiramos, quer não, quer saibamos disso ou não, todos nós devemos muito ao professor Olavo, né? Se as pessoas conseguem ver a grandiosidade desse homem, né, ou simplesmente desconhecem a magnanimidade deste homem, deste coração, enfim, isso nesse momento não importa. Fato é, isso é um fato, né? Isso é um fato. O professor Olavo é um daqueles que divide a história, né? E nós somos felizados de tê-lo como um dos maiores pensadores do Brasil. Então, a própria logoterapia, né, o próprio Frankel deve muito ao Brasil, deve muito aqui no Brasil ao Olavo de Carvalho. Ele foi um desses homens que soube apresentar de forma clara, de forma precisa o que foi Viktor Frankl. Enfim, eu até hoje pela manhã peguei um texto do Olavo de Carvalho, um texto em que ele fala sobre Viktor Frankl, texto este em que ele se dirige aos seus leitores no dia 2 de setembro de 1997, que é o dia da morte de Viktor Frankl. Assim que morre Viktor Frankl, Olavo de Carvalho faz um texto acerca da mensagem de Frankl, né, o texto Bravo, né, novembro de 1997. E assim começa o texto do professor Olavo de Carvalho ao nosso querido doutor Viktor Frankl. No dia 2 de setembro morreu, aos 92 anos, um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isto e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado.
E não poderia fazê-lo se não fosse, numa época em que todos se orgulhavam de ser homens do seu tempo, alguém muito maior do que o seu século. Interessante, de alguma forma, essas palavras que o professor Olavo dirige a Frankl cabem exatamente ao Olavo. Alguém que devolveu um pouco da sanidade ao nosso século. Alguém que foi muito maior, né? Um homem do nosso tempo que foi muito maior do que este século no qual viveu. Enfim, depois eu gostaria até que vocês lessem essa mensagem de Viktor Frankl, escrita pelo Olavo de Carvalho, no dia da morte de Viktor Frankl. É bem interessante, é um texto curto, um texto de 4 páginas. Eu vou ver se consigo disponibilizar a vocês, vou ver se o pessoal da equipe já agora pela manhã consegue disponibilizar a vocês aí no Instagram, tá bem? E ele termina dizendo, eu li o primeiro parágrafo do texto, eu vou ler aqui o último parágrafo do texto, em que o Olavo diz: Frankl era judeu, como foram judeus alguns dos criadores daquelas doutrinas materialistas desumanizantes, que preparavam involuntariamente o caminho para Auschwitz e Treblinka. Se você pôde ver o que eles não viram, né? Se Frankl pôde ver aquilo que esses outros judeus não viram, foi porque permaneceu fiel à liberdade interior. Foi porque permaneceu fiel à liberdade interior, que é a velha mensagem dos sentidos em busca do homem. Se me aceitas, Israel, eu sou o teu Deus. Fazendo aqui uma citação dessa oração, desse texto, né? Bem conhecido pelo povo judeu. Se me aceita, ó Israel, eu sou o seu Deus. Como que, né, fazendo as orações dele, a Frankl, e pedindo, olha Senhor, aceite este homem, este bom homem, este grande homem, este teu filho que te conheceu nas tuas moradas, né? E hoje nós pedimos também, né? Aceite, ó Senhor, esse teu filho, né? Este grande homem em tua casa, em tua morada. Senhoras e senhores, enfim, vamos pegar aqui um tópico que serve-nos de reflexão para esse café com Frankl. Eu quero falar um pouco sobre isso que o Olavo fala nessa última frase, né? Se Viktor Frankl pôde ver aquilo que os outros não viram, foi porque ele permaneceu fiel à liberdade interior do homem. Foi porque ele creu nesse negócio chamado liberdade. Foi porque, de algum modo, ele conseguiu permanecer fiel não só ao seu povo, aos seus valores, à sua pátria, mas à sua consciência, sabendo-se livre, conseguindo se posicionar, entendendo que há aquilo que o próprio Viktor Frankl vai dizer no livro Em Busca de Sentido, a última das liberdades, a liberdade interior do homem, a liberdade de tomar uma posição, a liberdade de conseguir agir fora do esquema. É assim que Viktor Frankl fala, né? A experiência da vida no campo de concentração mostrou-nos que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Ou seja, até num campo de concentração, até numa situação como esta, pode o homem se posicionar, pode ele tomar uma atitude diante da situação. Situação essa inevitável, situação essa que lhe pesa, mas que também lhe cobra uma resposta. E resposta essa que é uma resposta única, é uma resposta da pessoa, é uma resposta irrepetível de um indivíduo livre, que não pode colocar a culpa em ninguém, que não pode terceirizar a sua vida. Muitíssimo pelo contrário, que pode e, portanto, deve viver a sua vida em primeira pessoa. Então, falemos
Falemos brevemente aqui dessa liberdade que Viktor Frankl nos traz, né? E que é, sem dúvida nenhuma, um ponto luminoso na teoria de Viktor Frankl e um ponto de luz que tenta dissipar as trevas densas e terríveis desses últimos séculos, né? E que de alguma forma devolve sanidade também para a psicologia, porque dentro da psicoterapia, dentro da psicologia, as coisas foram se tornando, né, terríveis, pesadas, pesarosas, e a liberdade humana foi sendo tirada, né? O eixo axiomático, ou seja, aquele eixo indiscutível, axioma enquanto aquilo que é óbvio, aquilo que, né, é evidente, aquilo que é a verdade, ou seja, esse eixo axiomático da psicologia era de algum modo um eixo que partia de mecanismos psíquicos automáticos, que tirava da pessoa humana toda a liberdade, que esvaziava a liberdade da antropologia, que esvaziava a liberdade da psicologia. O homem era visto, né, e continua sendo visto por muitas linhas, né, por uma boa parte dos psicólogos, dos teóricos, como alguém profundamente determinado geneticamente, determinado psiquicamente, determinado socialmente. E Viktor Frankl compra essa briga. Uma das grandes brigas que Viktor Frankl trava é com a noção de liberdade, porque tiraram a liberdade do homem. É evidente, quando eu falo tiraram a liberdade do homem, vocês entendem, né? Ninguém pode tirar a nossa liberdade. Nenhum carrasco num campo de concentração pode tirar a liberdade de um prisioneiro, né? Quando eu falo tiraram a liberdade do homem, ou seja, construíram uma ciência e tentaram dar base a essa ciência a partir de uma noção totalmente equivocada, totalmente torpe, totalmente ridícula de que o homem não é livre, de que o homem é determinado. Determinismo genético, né, em que a culpa é sempre dos meus antepassados, ou seja, né, a culpa é sempre dos meus avós, né, dos meus pais, dos meus antepassados, de forma geral. Um determinismo genético onde a culpa continua sendo, né, daqueles que, né, compõem a minha linhagem, né, daqueles que me são mais próximos. Um determinismo ambiental. É interessante, o Stephen Covey vai falar, né, um determinismo ambiental, a culpa é sempre do meu chefe. Ou seja, eu encontro alguém para culpar. Alguém no mundo, alguém na sociedade, alguma figura de destaque que eu possa culpar. Como se, de repente, Viktor Frankl pudesse, lá para as tantas, dizer, olha, é claro que eu me tornei reducionista, é claro que eu me tornei mecanicista, é claro que eu me tornei hedonista. Afinal de contas, eu, Viktor Frankl, eu vivi em Viena e fui, né, contemporâneo de, por exemplo, Freud. Como poderia eu não ser um reducionista, um hedonista, um materialista, tendo vivido na mesma cidade, no mesmo momento histórico que o grande Sigmund Freud e tendo sido fortemente influenciado pela sua teoria? Então, Viktor Frankl falou o seguinte, olha, vivi, fui discípulo, ouvi, aprendi e me posicionei. E me posicionei contrariamente. De modo forte, de modo contundente, me posicionei contrariamente. Teci as minhas críticas porque eu vi a sua miopia, porque eu vi a desonestidade intelectual que lá existia. Então, assim, esse determinismo ambiental, a gente percebe que em Frankl simplesmente não existe. Ele não se justifica, a partir de nada. Muito pelo contrário. Ele ensina-nos que é possível viver em primeira pessoa, ou seja, que é possível mudar esse eixo axiomático. E é exatamente isso que ele faz dentro da psicologia. Ele coloca um novo eixo axiomático. E o eixo axiomático da logoterapia não é mais aquele eixo axiomático, vai dizer Elizabeth Lucas, daquela instância que fica fazendo no homem como que um tic-tac, 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 né? Uma bomba relógio pronta a estourar. Uma doença,
né? Um problema. Ela vai dizer, né? A logoterapia não parte dos mecanismos psíquicos automáticos que atuam no homem adoecendo-o como um parafuso que afundam-no cada vez mais na sua doença, né? Porque quando a gente começa a encontrar desculpas e quando a gente sai dessa vida mais autêntica, quando a gente perde de vista a liberdade ontológica do ser, nós vamos como que entrando nesse eixo axiomático desse tic-tac, dessa bomba relógio que está prestes a estourar, né? Desses mecanismos automáticos que atuam no homem como um parafuso, que vão nos afundando, que vão nos jogando cada vez mais para baixo, né? Viktor Frankl muda o eixo axiológico. Na logoterapia há uma instância que não é esta do tic-tac, não uma bomba relógio que pode explodir, causando uma doença psíquica, mas um chamamento vindo da presciência que entrevê o além, para configurar livremente a vida, promovendo valores. Ou seja, aqui a gente muda totalmente a questão, né? Eu não sou mais determinado, eu não sou mais aquilo que porventura fizeram de mim. Eu sou a resposta que eu dou, e eu posso dar a resposta que eu bem quiser. E a todo momento a vida me chama e eu posso responder. E a todo momento eu posso tomar uma atitude, eu posso me posicionar. É interessante que de tempos em tempos nós precisamos revisitar esse tema da liberdade. Por mais que nós já tenhamos visto, por mais que nós já tenhamos ouvido, é impressionante como que rapidamente nós voltamos àquele lugar, que é o lugar de uma vida, né, automática e não autônoma, né? Que é o lugar em que as justificativas e as desculpas começam a existir, em que a liberdade começa a ser negada. É incrível como que, por fraqueza de caráter, né, por pouca responsabilidade que nós temos para com a vida, por fuga, nós rapidamente voltamos a este lugar. Então, de tempos em tempos, nós precisamos revisitar esse tema da liberdade. E Viktor Frankl faz de fato essa mudança desse eixo axiomático. E ele vai pensar não só nas causas primeiras, ou seja, não só naquilo que são as predisposições psicofísicas, né? Viktor Frankl vai pensar não só na realidade social que impacta o homem, né? E que de fato faz parte das circunstâncias do homem. Viktor Frankl vai pensar naquilo que é decisivo. O decisivo final, que é a pessoa humana. Ou seja, a atitude que a pessoa consegue tomar frente ao seu contexto natural, frente às suas predisposições psicofísicas. Ele vai dizer, Viktor Frankl, vou pegar aqui uma parte de um texto dele, em que ele diz, quando se trata de uma atitude, e quando a gente fala de atitude, a gente está falando da liberdade do homem, a capacidade do homem de se posicionar diante de um evento, diante de uma situação que lhe foi dada, de um destino inevitável que, né, se lhe apresenta. Quando se trata de uma atitude, sempre é possível uma mudança existencial. A logoterapia concentra-se basicamente nesta o quê? Nesta mudança existencial. É disso que nós estamos falando, né? É disso que vale a vida. Todavia, ao fazê-lo, o homem não se ocupa mais das primeiras causas. Olha, não nego que há as primeiras causas. Existe de fato essas primeiras causas, essas predisposições, aquilo do qual nós não somos livres. Mas a nossa preocupação é com as causas últimas. Não as primeiras, mas as últimas. É como se ele dissesse, olha, as primeiras causas é aquilo que está atrás de nós. Aquilo que de algum modo nos dá essas predisposições, nos oferece essas situações. O lugar do factual.
Agora, a nossa preocupação não é com as causas primeiras, mas com as causas últimas. Ou seja, o que eu faço a partir de agora, como eu me posiciono diante disso tudo. Não se preocupa com as causas impróprias, isto é, as condições, mas com a verdadeira causa de um sofrimento. Mas essa verdadeira causa encontra-se na pessoa que toma posição em relação a todas as condições, tanto as internas quanto as externas. Bom, enfim, é como se na logoterapia a grande preocupação não fosse o porquê. Quando, por exemplo, dentro de um processo terapêutico, a gente se demora nos porquês. Mas por que, né? Você está nessa situação? Por que você traz essa dor? Né? Mas por que deste evento? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Por que, né, da tua vida assim, assado? Quando a gente se demora nos porquês, é como se a gente ficasse todo momento revisitando um passado e tentando culpar alguém, e tentando se justificar a partir de algo. Porque eu nasci no país que nasci, porque sou filho dos pais que a vida, né, pesarosamente, né, me deu, porque, né, a realidade social na qual eu estou metido, por que isso, por que aquilo outro, por que essa pessoa, por que aquela, por que minha avó, por que meu chefe, né? Por que meu país, por que o presidente da república, por que. Então, Frank, olha, a questão não é o porquê, a questão é muito mais o quê. Ou seja, o que eu faço? Eu já sei onde eu estou, eu sei o que está se passando. Encontrar culpados agora não vai ajudar em nada. A questão é o que eu faço a partir de agora. Eu sou livre. Imagina se Viktor Frankl no campo de concentração ficasse se demorando no porquê. Por que a humanidade chegou a tal ponto que tornou-se possível, viável, uma loucura, uma bestialidade como essa? Por quê? Por que motivos geopolíticos? Por que motivos socioeconômicos? Por que motivos cósmicos o mundo chegou, né, a uma primeira guerra e na sequência a uma segunda ainda mais sangrenta e desgraçada, né? Por que o meu povo está sendo perseguido? Né? Imagina se ele ficasse se demorando nisso. Não. Quando ele cai num campo de concentração, a questão é a seguinte: o que? O que a vida espera de mim aqui? O que eu posso fazer estando aqui? O que me cabe? De que modo eu me posiciono? Eu vou viver, como ele mesmo diz, como um porco ou como um santo? Eu vou desertar ou eu vou levar adiante meu projeto existencial? Eu vou me lançar ao fio, ou seja, tirar a minha vida, como muitos fazem, ou eu vou fazer um compromisso comigo mesmo de tentar fazer dessa tragédia um triunfo? Eu vou viver com esperança ou desesperado, né? O que eu faço agora? É a liberdade que a logoterapia nos traz. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui. Não que nos traz. Quando eu falo nos traz, vocês me entendem, né? É um pouco aquilo que o professor Olavo fala no início do texto, que eu li agora há pouco a vocês. O que Viktor Frankl fez foi devolver ao seu século aquilo que ele havia perdido, né? Ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado. E não podia fazê-lo se não fosse numa época em que todos se orgulham de ser homens de seu tempo, alguém muito maior do que o seu século, né? Quando eu falo assim, devolveu a liberdade, na verdade, o que eu estou dizendo é devolver essa liberdade que foi tirada. Foi tirada dos livros, foi tirada da proposta teórica, foi tirada da filosofia, foi tirada dessa visão antropológica. Ela sempre esteve lá. Mas foi dito que a liberdade, né, não era real. Ela sempre esteve lá, mas começaram a, né, contar, né, histórias mais baixas. As pessoas começaram a ser seduzidas como que
por um canto de sereia. E Viktor Frankl o que fez foi devolver a sanidade ao seu século, ao século XX. E um dos modos que Viktor Frankl fez isso foi falando da liberdade, a liberdade interior do homem, a capacidade de se posicionar, deslocando esse eixo axiomático do determinismo para a liberdade, do niilismo para essa esperança. Viktor Frankl foi deslocando esse eixo axiomático, ou seja, o homem está aqui. É isso que é óbvio, é isso que é evidente, é isso que é central. É central, é evidente, é óbvio que o homem seja livre. Qualquer coisa que não isso desumaniza, qualquer coisa que não isso é falacioso, qualquer coisa que não isso é uma mentira. E nós precisamos falar a verdade à pessoa humana. E quando nós olhamos para dentro de nós, o que nós encontramos é um negócio chamado liberdade. Pode ser que nós estamos calando ela, sufocando ela, escondendo ela. Por quê? Porque somos fracos, porque, de alguma forma nós vemos nisso um caminho mais fácil. Mas é fato que todos nós sabemos que há no homem essa liberdade última, essa liberdade interior. E esse é um dos grandes legados que Frankl nos traz. Legado este que, inclusive, o Olavo deixa muito claro nessa mensagem que ele escreve no dia do falecimento de Viktor Frankl, em 1997. Senhoras e senhores, fazer aqui um café com Frankl um pouco mais curto. No dia de hoje, façamos as nossas orações ao nosso querido professor Olavo de Carvalho, este grande homem. Peçamos a ele aquilo que, com muito carinho, ele pediu a Frankl no dia 2 de setembro de 1997, quando ele coloca no final do seu texto: se me aceitas, Israel, eu sou o teu Deus. Que peçamos também a ele, que peçamos por ele, a Deus, exatamente isso, que Deus o aceite. Este homem que foi responsável pela conversão de centenas de milhares de pessoas, esse grande homem, a quem devemos muito, esse grande professor, o maior dos últimos tempos. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, espero vê-los muito em breve. Próxima semana, Café com Frankl, nos vemos aqui nas próximas caixinhas, nos vemos aqui a qualquer momento. Café com Frankl voltou agora com tudo, o ano começou de fato. O que precisarem, estou aqui à disposição, alegria encontrá-los. Se puderem, printem essa tela, compartilhem essa live, levem isso tudo adiante. Um bom dia.